Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vinda, você que está pelo Instagram, você que está aqui pelo Facebook e também a você que vai acompanhar essa live, esse material no canal do Instituto Conecte, no horário que você estiver assistindo. Sempre é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês nessa jornada de 21 dias sobre o arquétipo da criança interior. E como eu digo, o tempo passa rápido, porque nós já estamos no 13º dia, ou seja, logo, logo estará acabando praticamente apenas mais uma semana, alguns dias. E como é bom a gente estar aqui para estarmos conversando sobre este arquétipo, sobre essa identidade nossa, da nossa eterna criança. E hoje nós vamos conversar sobre um outro mecanismo e talvez um dos mais profundos e silenciosos, e também um dos mais perigosos da nossa psique, que são os sabotadores. Eu costumo dizer que dentro do método, conseguir se libertar dos sabotadores é um grande passo da transformação e da cura. Talvez você já tenha vivido algumas situações como esta. Você começa um projeto, não termina, logo desiste. Por exemplo, você começa a ler um livro, não chega nem na metade, logo para. Tem iniciativa, mas não tem acabativa. Você sabe exatamente o que precisa saber. Você tem as suas tarefas, você tem tudo, você sabe. Mas você procrastina, você deixa tudo para a última hora. E aí gera estresse, ansiedade, medo. Você, ou quem sabe, você é uma daquelas pessoas que recebe uma oportunidade nova, recebe um convite para fazer algo e sente vontade de fugir, sumir, e você acaba dizendo não. Ou quem sabe você já percebeu que você vive algum relacionamento repetitivo. A tua vida é uma gangorra, você vai e volta, ela anda em círculo e não consegue sair deste ciclo vicioso, como se você estivesse presa numa redoma de vida, parecendo aquele ratinho hamster que fica andando em círculo. Quem sabe você é daquelas pessoas que sente que algo dentro de você sempre destrói tudo aquilo que você está construindo. Você tem uma motivação, começa animada, você começa entusiasmado, mas daqui a pouco você perde totalmente o desânimo e você vai indo e abandona tudo. Quem sabe você também é daquela pessoa que deseja, pede algo de forma racional, consciente, você sabe o que quer e você quer tanto aquilo que você quer. Mas quando você percebe, acontece o contrário daquilo que você pediu, ou não recebe aquilo que você pediu. A grande pergunta que eu faço aqui para nós começarmos a refletir é: quem está tomando as suas decisões? Será que realmente é você? Ou existe uma voz dentro de você que você trouxe ela lá da infância e que continua dirigindo a tua vida? E hoje nós vamos compreender estas vozes internas. Mas antes, deixa eu refletir para a gente recapitular
para a gente não perder a linha do raciocínio, porque ontem nós falávamos sobre as nossas crenças, porque é importante a gente entender as crenças. Nós vamos ver depois qual que é a diferença entre crença e sabotador. E nós falávamos que crenças são todas as nossas verdades internas. É tudo aquilo que eu creio que para mim é verdade. É aquilo que para mim é verdade e essas verdades muitas vezes são indiscutíveis. Eu creio e confirmo que eu creio e ponto. Agora você não sabe nem por que você crê, muitas vezes, mas sabe que crê. E muitas vezes a gente viu que estas crenças nem foram nossas. Foram crenças que nós ou criamos ou aprendemos porque nós ouvimos, mas não aprofundamos. E eu falava no final da live de ontem de que um dos maiores erros de muitas pessoas é não ser críticos das suas próprias crenças. Porque tem muitas pessoas que ainda acreditam na mesma crença. Isso serve até mesmo para a espiritualidade, para a religião. Ainda acreditam em tantas coisas lá da infância e que acreditam fielmente nisso porque ouviram do pai, da mãe, ou aprenderam que era assim, e essas pessoas vão morrer assim pelo resto da vida e não vão mudar. Então geraram um padrão de mindset fixo e isso não é legal. Então toda crença ela precisa ser questionada, ela precisa ser criticada, ela precisa ser estudada. Então eu preciso passar o meu sistema de crença pelo crivo da dúvida, da crítica. É preciso. Eu preciso estudar aquilo que eu creio, porque não é simplesmente crer. Agora, nós precisamos entender que nós temos crenças que nem nós temos. Nós falávamos disso quando nós falamos sobre o poder do subconsciente e sobre as memórias sensoriais corporais. Todas estas memórias, elas vão se tornando crenças para o nosso sistema. Crenças são verdades. E lembre-se, o nosso corpo tem memórias, ele age sem que eu tenha consciência disso. O exemplo disso são as pessoas que têm fobia, síndrome do pânico, ansiedade. O corpo capta essas informações que para ele gera uma insegurança e aquela insegurança vai te dar uma reação psicossomática. Então, estas crenças, elas são poderosas em nossas vidas, elas precisam ser encontradas, trabalhadas, ressignificadas, sim. E precisamos ver essa diferença entre crença e sabotador. Eu costumo dizer, e gosto de brincar com isso, de que as crenças e sabotadores são duas amiguinhas malvadas que andam de mão dadas por aí fazendo malvadeza conosco. Então, as nossas crenças e os nossos sabotadores, elas andam paralelamente. E é importante que a gente entenda isso. Quem quiser um bom livro para entender com profundidade os sabotadores, é este livro Inteligência Positiva de Cesar de Chaman. Então, este livro é muito poderoso para quem quer conhecer um pouco mais sobre os sabotadores. E é importante que a gente aqui comece, então, entendendo novamente de que nenhum de nós, nenhuma criança, ela nasceu se sabotando. Nenhuma criança nasceu se sabotando. Nenhuma. Diferente das nossas feridas, que nós podemos nascer com feridas, nascer com traumas recebido da mãe. Agora, nós não nascemos nos sabotando.
Nós não nascemos isso. Podemos ter gerado ele depois, porque quando nós nascemos, nós somos espontâneos, nós somos curiosos, nós somos destemidos, nós somos criativos, nós somos confiantes, nós somos assim maravilhosos. Só que ao longo da vida, nós começamos a vivenciar, além daquelas experiências traumáticas já vividas no útero, do qual nós já vimos e falamos, do qual nós começamos a tomar consciência delas, principalmente ali dos 3, 4 anos, nós também começamos a experienciar muitas experiências negativas que nos causaram dor. Muitas destas experiências nos causam dor até hoje. Nós fomos experienciando a rejeição, o abandono, talvez a fome, a necessidade, a falta de carinho, a falta de afeto, de abraço, palavras de companheirismo, críticas, comparações, humilhação, bullying, eh, desvalorização de quem e do que nós estávamos fazendo. E quando nós começamos a entender estas dores e começamos ali a perceber que nós não poderíamos ser nós mesmos e que nós começamos a tomar consciência destas dores e que nós começamos a sentir estas dores, então, para sobreviver emocionalmente, fisicamente, nós começamos então a criar estratégias de sobrevivência. Como nós já vimos, é importante sempre a gente entender isso. O nosso sistema, ele vai fazer de tudo para nos proteger da dor. Então, o nosso sistema, ele sempre vai fazer de tudo para nos proteger da dor e, e gerar, nos levar para tudo aquilo que nos gere prazer. Então, ele evita a dor e nos leva para aquilo que nos dá prazer. Então, quando nós estamos passando por esse momento de dor traumático, que nos causa sofrimento, angústia, tristeza, então nós começamos a criar esses mecanismos de sobrevivência, como nós já vimos, a criação das máscaras, a criação e fortalecimento das crenças, que eu digo que aí vai gerando o falso eu, o eu adaptativo, e essas estratégias era uma forma inteligente que a nossa criança encontrou para manter-nos vivos. E nós precisamos ser gratos pela nossa criança ser capaz de criar todos estes mecanismos de sobrevivência. Nós precisamos ser gratos. Você precisa ser grato pela tua criança por ela ter criado todos esses mecanismos de sobrevivência. O problema é que nós crescemos e as estratégias de sobrevivência permaneceram igual. E essas estratégias criadas pela nossa criança, que foram lá atrás úteis para a nossa sobrevivência emocional, física, hoje se tornam prisão, se tornam autossabotagem. Hoje elas nos mantêm presos no ciclo da autossabotagem, na zona de conforto. Aquilo que um dia foi para nós proteção, acaba nos mantendo na prisão.
Então nós precisamos entender, porque nós já vimos, falamos sobre as máscaras, já falamos sobre as crenças, e hoje então nós queremos falar sobre mais esta estratégia criada pela nossa criança para sobreviver, que são os nossos sabotadores. Metaforicamente, eu costumo dizer, para falar sobre os sabotadores, eu uso duas metáforas. Vamos imaginar que quando criança você quebrou o braço. Você tinha lá 3, 4 anos. E aí, papai e mamãe te levou no médico e colocou um gesso. Só que este gesso que serviu ali para te proteger quando você quebrou o braço, não foi tirado. Agora, esse gesso permaneceu. Então, ele se torna uma proteção inútil. Aquilo que um dia serviu para te proteger, agora se torna uma proteção inútil. Podemos metaforicamente dizer que é mais ou menos isso os nossos sabotadores. Uma outra metáfora que eu gosto de usar é da âncora. Imagina aquelas âncoras jogadas no mar para prender e proteger o navio, para que o navio não ande, não vá mar adentro. Então, aquelas âncoras, ela tem uma serventia, ela serve para proteger o navio. Agora, imagine o navio querer andar, navegar, com aquelas âncoras arrastando. E talvez muitos de nós estamos assim, navegando, arrastando âncoras que estão nos impedindo de evoluir. E estas âncoras faz com que a gente não evolua, apenas fica parado no mais do mesmo, nos mantendo preso neste ciclo da autossabotagem. Então a nossa vida, ela não sai daquilo que nós temos. A gente só vive essa realidade. Então, quando a nossa criança ela passou por dor e por sofrimento, ela criou esses mecanismos para sobreviver. Então, esta sobrevivência foi útil, foi necessário. Agora, nós precisamos entender que nós crescemos, nós somos adultos, e todos estes mecanismos de sobrevivência, hoje, eles são inúteis. Eles são prisões mentais. Ele nos aprisiona a nossa alma e nos mantém presos numa vida de dor e de sofrimento, e muitas vezes a gente se questiona e não consegue romper com este ciclo. E aí vai fortalecendo ainda mais as crenças limitantes. Ah, porque eu estou sendo tentado, porque eu estou sendo isso, porque isso, porque... E na verdade você está só alimentando esses 4 monstros internos que nós temos, que são as nossas crenças limitantes, os nossos sabotadores, as nossas feridas emocionais e a influência dos nossos antepassados. Deixa eu te trazer algo novamente aqui, recapitulando, porque é importante a gente sempre entender. Quando nós entramos ali na fase dos 3, 4 anos, começa o nascimento do ego. Então, o ego, ele é um, um processo muito importante na formação da nossa psique, porque ele ajuda a organizar a nossa mente. Então, o ego, lá na infância, ele tem uma função muito grande, que é justamente esta função de nos proteger, de organizar a nossa psique, a nossa mente. Então, ele começa a criar esses mecanismos de sobrevivência. Lembra que eu falava as camadas? Então ele vai criando estas camadas. Para quê? Para que eu não tenha acesso a essas memórias. Então, nosso sistema, podemos dizer que tem duas grandes funções.
que é proteger a nossa sobrevivência e gerar prazer. Então, nós sempre vamos estar nesses dois patamares, na busca de sobreviver e gerar prazer. Então, ele vai evitar tudo aquilo que nos causa dor e busca tudo aquilo que nos dá prazer. E quando eu falo de sobreviver, não estou falando somente sobrevivência física, tá? Mas também a nossa sobrevivência emocional. E aqui é muito mais sobrevivência emocional do que sobrevivência física. E se a criança, nós vamos falar sobre isso amanhã, se a criança ela vive num ambiente tóxico, num ambiente não agradável, num ambiente onde ela se sente insegura, desprotegida, isso vai gerar muito mais, eh, o ego vai gerar muito mais mecanismo de sobrevivência. Então, nós vamos falar sobre isso amanhã, sobre a importância do ambiente na questão relacional nossa. Então, nós entendemos de que a criança, desde sempre até a vida inteira, nós sempre vamos depender de outras pessoas para a nossa segurança. Até mesmo nós dependemos de outras pessoas para a nossa segurança. Então, imagine a criança ela depende 100% dos adultos. Agora, quando ela começa a ser podada, cortada, quando ela passa por esses momentos difíceis, ela sente a necessidade, ainda mais se ela passou por momentos difíceis, como fome, abuso sexual, violência doméstica, ela apanhou muito. Então ela começa a se sentir em perigo, ela começa a se sentir desconfortável, ela começa a se sentir desmerecida, ela começa a se sentir rejeitada, ela começa a se sentir não amada, ela começa a se sentir desprezada, ela começa a se sentir desvalorizada. O que faz com que esta criança automaticamente comece a mudar os seus comportamentos. Então, ela começa a criar, dentro do seu mundo interno, os seus mecanismos de sobrevivência. E um desses principais mecanismos de sobrevivência é negar quem ela é e busca então agradar os adultos. Então ela começa a saber de tudo para agradar os adultos. Por quê? Porque ela quer ser aceita, ela quer começar a se sentir membro daquela, ela quer se sentir percebida, porque ela começou a entender também que se ela faz alguma coisa que não agrada os adultos, ela vai ser punida, ela pode sofrer. Então ela aprende a buscar proteção, uma proteção emocional, muito mais proteção emocional do que proteção física. E esta proteção física, para ser aceito, uma das mais profundas é o perfeccionismo. Então, ela busca ser perfeita, ela busca fazer tudo da melhor forma possível. E quando ela encontra um adulto carrasco que não valoriza, que só reclama, então acaba com a criança. Isso vai fazer com que ela gere mecanismos de sobrevivência muito mais forte para ela, muito mais sabotadores. Então, quando a criança ela começa se expressar, ela começa a perceber as suas emoções, ela começa a perceber o que está sentindo, ela começa a sentir aquilo que sente, e ela começa então a perceber algo muito dolorido para a criança, que ela não
pode expressar as suas emoções. Então a criança ela começa a entender que o adulto está nem aí para as emoções da criança. Então ela começa a entender que se ela chorar, ela vai ser ridicularizada. Se ela dizer que tem alguma dor, muitas vezes ela vai ser descompreendida, não vai ser acolhida. Então ela aprende a escondê-las. Ela aprende a esconder as suas dores, as suas emoções, e isso faz com que ela comece e se adaptando à realidade do adulto, mesmo que isso lhe causa muito sofrimento interno. Agir assim, ela começa então a se sabotar. Por quê? Porque ela começa a acreditar, olha a autossabotagem aqui. A criança ela começa a acreditar, se ela começar a negar as suas emoções, ela vai ser aceita, o que não acontece. Ela começa a acreditar que se ela fazer tudo perfeito, ela vai ser aceita. E muitas vezes não acontece. Por mais que a criança se esforce, por mais que a criança tente, muitas vezes ela não consegue. Tá? Por isso que ela vai negando e vai criando este mecanismo para começar a agir de forma diferente. Então, tudo aquilo que lá atrás era garantia de proteção, porque ela acreditava estar se protegendo, e que muitas vezes gerou para ela um estado de proteção, hoje não faz mais sentido, então se tornou prisão. Como nascem os sabotadores? Os sabotadores nascem quando começamos a criar o nosso sistema de proteção temporário. Então, quando nós começamos a, a nos proteger, e quando esta proteção, que foi proteção lá no começo, ela deixa de ser proteção e passa a ser prisão. E muitas vezes aquilo que foi proteção passa a fazer parte da nossa identidade. Vamos se aprofundar aqui. Como assim? Como que aquilo que eu criei passa a ser a minha identidade? Porque a criança ela vai criando uma ideia perfeita de si. Ela vai gerando uma máscara de perfeição, uma máscara de forte, uma máscara que está tudo bem, uma máscara que não posso sofrer, só que internamente não está. E muitas vezes esta máscara passa a ser a nossa identidade, uma identidade criada pelo ego. Então, o sabotador nasce quando uma proteção deixa de ser temporária e passa a fazer parte da nossa personalidade. Só que isso passa a ser algo inútil hoje. É mais ou menos assim, imagine que você vive num ambiente de guerra e você constrói um bunker. E durante a guerra ele teve muita utilidade. A guerra terminou, mas você com medo continua morando dentro dele. E você não quer sair dali porque você ainda acredita que a guerra está acontecendo, só que o mundo mudou, a tua vida mudou, a realidade é outra, só que o medo interno não mudou. Então, podemos dizer que nós passamos a viver dentro deste bunker de proteção no qual nós estamos vivendo acreditando que estamos protegidos. Na verdade, nós estamos presos nas nossas amaras. Então é isso que nós muitas vezes acabamos fazendo conosco. Crescemos, mas continuamos presos, vivendo dentro deste bunker. Crescemos, mas o gesso continua no braço. Queremos andar, navegar, mas
as âncoras estão amarradas no nossos pés, no nosso baixo. Dentro da psicologia analítica de Carl Jung, ele vai dizer que essas experiências emocionais intensas formam aquilo que chamamos de complexo. O complexo nada mais é do que a metáfora da criança interior, que é um complexo, o arquétipo da criança interior é o quê? É o conjunto das nossas emoções, memórias e crenças que nós fomos armazenando, adquirindo desde a nossa concepção. Então, Carl Jung vai dizer este complexo, então estas crenças que vão ganhando vida própria dentro da nossa psique, são aquela parte nossa ferida que não cresce, que não desaparece. E essas metáforas da criança interior, do arquétipo da criança interior, é justamente para falar sobre isso. Há uma parte ferida dentro de nós que se encontra presa, que eu uso a metáfora da caverna. A nossa criança está presa dentro da caverna com esses 4 monstros: sabotadores, crenças limitantes, feridas emocionais e influência dos antepassados, que são esses mecanismos de sobrevivência que a nossa criança criou, o nosso sistema criou para sobreviver. Só que quando o nosso criança é acionada através de gatilhos mentais, não é o adulto que age, é a criança ferida. Nós falávamos muito sobre isso ontem, né? Então nós estamos feridos, estamos numa memória traumática. Quando um gatilho mental que é acionado, que gera uma dor, um desconforto, não vai ser o eu racional, vai ser o eu emocional que vai agir. É por isso que muitas vezes nós dizemos: eu não sei por que eu fiz isso, eu não sei por que eu agi assim. Eu estava tão convicto, eu estava tão confiante que eu ia me dar bem nesta prova e não sei por que aconteceu. Então nós falávamos sobre isso nas lives anteriores. Por quê? Porque é o adulto que age, não. É porque nós agimos no piloto automático, agimos mediante as nossas verdades que estão programadas em nós, e quem assume o controle é a nossa criança ferida, não é o eu racional. Nós vamos falar um pouquinho isso mais para frente. Vamos entender algo aqui muito forte e poderoso, que é importante que você entenda. Os sabotadores, eles se manifestam em nós, eles falam conosco. Então, os sabotadores, eles são aquela voz dentro de nós. Eles são aquela voz de comando, muitas vezes. São aquela voz que julga saber tudo, que sabe o que é melhor para nós. Eu digo que o sabotador ele sempre vai se apresentar a nós como um melhor amigo. Aquele amigo que diz que sempre o melhor do conselho, aquele amigo que sabe o que é melhor para nós, aquele amigo que vai nos buscar orientar, que vai nos dizer, sabe, aquele amigo que se apresenta a você e julga que sabe tudo o que é melhor para você. Então, eu costumo dizer que esta voz é a voz mais perigosa que nós temos, porque nós sempre vamos ouvi-la, seja de forma racional ou inconsciente. Sempre vão dar, esta voz sempre vai buscar nos dar os melhores conselhos. Não faz isso que dá errado, você já tentou tantas vezes, você sabe que não vai conseguir.
Olha, quantas vezes você já fez isso? Eu já falei para não fazer isso. Por que você teima? Não seja teimoso. Não comece isso, porque você sabe que não vai terminar. Para de fazer essas coisas. É melhor você ficar onde que está. E aí a gente faz. E muitas vezes aquilo que a gente faz não dá certo. E ele vai dizer: Eu falei. Vai ter o prazer de jogar na nossa cara. Eu te falei, eu te avisei que não era para ter feito. Você foi teimoso, você não ouve. Só que esta voz é sabotadora. É uma voz perigosa dentro de nós. É uma das piores vozes que nós temos dentro de nós, sem dúvida. E ela fortalece das nossas próprias identidades construídas na dor. Sabe aquela identidade construída do eu ferido, da criança ferida? Eu não sou amada, eu sou burro, eu sou fraco, eu sou inútil, eu sou incompetente. Então, a voz sabotadora se alimenta desta identidade do qual nós somos construídos, principalmente essa identidade ferida, destas máscaras emocionais deixadas pelas experiências da infância, da visão e percepção negativa que nós construímos sobre nós mesmos. Então, ela fortalece as nossas crenças, ela fortalece a nossa visão negativa, ela fortalece aquela crença de rejeição, de incapacidade, de desvalor, que eu sou burro. Ela vai buscar a justificar tudo isso, fazendo com que passamos a nos enxergar realmente através da lente da criança ferida. E aí a gente chega à conclusão: eu não consigo, fortalecendo a nossa crença limitante. Quanto mais nos identificamos com essa percepção distorcida de nós, mais vamos dar poder ao sabotador. Que ele utiliza esta voz do ego ferido para nos convencer de que permanecer na zona de conforto, que não tentar, não começar, ficar do jeito que a gente está é a melhor forma, é a melhor maneira. Então, esta voz vai fazer de tudo para que você não comece aquilo que você quer começar. Porque ela vai dizer: olha, assim é mais seguro, você vai gastar dinheiro, para que ir para academia? Você não vai conseguir. Para que começar esse negócio? Você não vai conseguir. Para que fazer isso? Você não vai dar certo, você já tentou quantas vezes. Então, esta voz, ela vai fazer de tudo para te segurar na zona de conforto. Por quê? Porque ela acredita que você tentar, você vai errar e isso vai te causar mais dor ainda, vai causar mais sofrimento ainda. Assim, deixamos de agir a partir do que realmente somos, ou seja, dor. E passamos a viver guiado por uma identidade construída pelo ego, uma identidade construída na dor. Ou seja, negamos o potencial, aprisionamos o herói que existe dentro de nós. Esta força, este poder, a centelha divina. E passamos a viver com medo na identidade construída na dor. E não sobre o nosso verdadeiro potencial, na força. Lembre-se, quando nós aprisionamos a nossa criança ferida, nós aprisionamos também o nosso poder. E é importante a gente entender este ponto. A relação do ego com esta voz sabotadora. A voz sabotadora com a voz do ego. Porque é importante a gente entender isso, porque dentro da perspectiva da psicologia analítica de Jung, o ego ele é o centro da nossa consciência.
ele tem a função de organizar a nossa identidade. Ele tem a missão de nos ajudar a organizar a nossa mente, nos ajudar a lidar com a nossa realidade. Então, ele é o centro da consciência, ele nos ajuda a organizar a nossa mente. No entanto, quando o ego está em dificuldade, quando o ego está prejudicado, ele começa a se identificar com as nossas feridas. E aí ele se torna o ego ferido. Então, o ego se torna a identidade ferida. Então, ele começa a se identificar com a nossa identidade ferida. É como se o ego fosse o eu ferido. Então, ele passa a acreditar ainda que viver assim é uma ameaça. Por isso que é melhor eu não tentar. E é nesse momento que os sabotadores encontram espaço, então, para agir na nossa vida. Porque quando o nosso ego se identifica com as nossas feridas, ele passa a acreditar ainda que vive em um ambiente de ameaça. A criança ferida. Então, ele vai saber de tudo para que a gente não passe por isso. A gente vive preso dentro do bunker, mesmo sendo a guerra já terminada. Vive com gesso sem ter mais a ferida. Então, podemos dizer que os sabotadores são a voz que o ego utiliza para falar conosco. Os sabotadores são a voz que o ego utiliza para tentar nos proteger. E o ego, assim, acredita que está nos evitando risco, perigo. Então, ele começa a controlar tudo. Ele começa agradando as pessoas, buscando ser perfeito, fugindo dos desafios. Ele conseguirá impedir que revisamos as dores do passado, só que ele faz com que a gente se prenda. A intenção dele é boa, é nos proteger. Só que o resultado é justamente o contrário. Ele nos limita o nosso crescimento, enfraquece a nossa autonomia, prende o nosso poder e nos mantém na vida sempre mais do mesmo. Por quê? Lembre-se sempre, nunca se esqueça de se lembrar disso. A nossa vida sempre dá mais do mesmo. O nosso sentimento tem fome deles mesmo. A emoção sempre prevalece a razão. Por isso que toda voz do ego é quase sempre uma voz sabotadora. Ah, é quase sempre, nem todas, mas quase sempre é sabotadora. O problema realmente surge quando ele passa a ser governado pela nossa criança, quando ele assume a identidade da criança ferida. Então, os sabotadores eles passam também a ser aquela voz que vai buscar justificativas para justificar o injustificável. Eu gosto desse termo, né? Então, a voz do ego também, a voz sabotadora também vai passar a ser aquela voz que vai passar a justificar o injustificável. Eu sempre trago aqui a metáfora: eu bati o carro, ponto. A voz sabotadora sempre vai ser aquela voz que vai dizer assim: ah, porque o pneu furou, porque o carro derrapou, porque a pessoa encostou à minha frente, porque. Então, a voz sabotadora sempre vai buscar justificar o injustificável. Ela não vai querer entender o que aconteceu. Não vai ficar ali. Eu bati o carro, ponto final. O que interessa aqui? Eu bati o carro. Tudo aquilo que vem depois, essa justificativa que você faz quando comete alguma coisa, é voz sabotadora. Ele não quer saber o que aconteceu. Ele vai buscar justificativa para justificar o porquê você fez isso, ou porquê aconteceu isso, porque assim ele vai te tirar da dor. Ele vai tirar você da dor. Você vai contar uma história tão justificada, uma mentira tão profunda que até você vai acreditar nela.
E assim você não assume aquela responsabilidade. Eu bati o carro. Quem que estava dirigindo? Eu. Então quem bateu o carro? Eu. Mas não, eu vou. Então lembre-se, todas as vezes que você fizer algo e você começar a justificar, tudo aquilo que vem antes é, vem depois, é justificativas, é voz do ego. Uma outra voz que é muito poderosa é a voz da vítima. É porque estou assim, porque o meu pai brigava muito, eu estou ferrado porque eu apanhava muito, porque eu nunca tenho dinheiro, porque todo mundo gasta tudo, porque só eu trabalho, porque. Hum, Apesar que vítima também é um sabotador, tá? Vítima também é um dos 10 sabotadores. Então, esta pessoa que se faz de vítima, de tadinha, aonde que ela não olha a responsabilidade, então ela vai começar a ser sabotadora. Então tome cuidado. Quando acontece alguma coisa para você, você começa a saber de vítima. O vitimismo é um sabotador, é uma voz sabotadora. Também tem aquela voz que eu chamo, que também é um sabotador, que eu chamo do profeta da desgraça. Sabe o profeta da desgraça? É aquela pessoa que diz assim: eu sei que eu vou me dar mal naquela prova. Eu tenho certeza que vai me dar um branco naquela prova. Aí você vai lá e dá um branco. Aí você diz: eu sabia que ia dar. Eu disse: parabéns, parabéns, você conseguiu. Você só se sabotou. Esta voz, a voz profeta da desgraça, eh, ela trava porque ela nos limita de todas as possibilidades de fazer diferente. Ela gera uma certeza. Para quem tem a crença limitantes sobre dinheiro, não consigo ganhar dinheiro, parabéns, é um sabotador. O dinheiro é difícil. Todo mês não chega dia 15, eu já estou sem dinheiro, parabéns, é um sabotador. E todo mês você vai dizer, eu sabia? Olha, aí chega, está chegando aí no 10 dias do mês, 11, 12, 14, você já começa a entrar em ansiedade. Você fica, ai, parabéns, você está se auto-sabotando. Isso se chama autossabotagem. Uma outra grande forma que ele se apresenta e também que é muito perigosa, que é importante que a gente entenda, ele vai fazer com que a gente acredite que tem um dom. É isso mesmo. Os sabotadores vão querer fazer com que eu acredite que aquilo que eu estou fazendo é porque é um dom divino. Então eu quero ser visto assim. Eu quero que todos me vejam assim. Uma pessoa forte, bondosa, uma pessoa prestativa, uma pessoa humilde, uma pessoa. Ai, esse é o meu pior monstro. Os meus piores sabotadores: prestativo, vítima e insistente, ou e o hiperrealizador. Mas o prestativo e vítima eram os mais que eu tinha. Então, acreditar muitas vezes que aquilo que eu estou fazendo é um dom divino é um perigo. Por quê? Porque os sabotadores, muitas vezes, eles vão gerar o efeito contrário. Muitas vezes os sabotadores vão gerar o efeito contrário. Gente, já? Meu Deus, passou rápido. A diferença entre crenças limitantes e sabotadores. Eu vou aqui resumir numa única palavra, para a gente ganhar tempo aqui.
Se você querer aprofundar sobre isso, lá na playlist do Instituto Connect sobre eh, ansiedade, então vai lá no canal do Instituto Connect, em todos os meus materiais vai te levar a acesso à playlist. Daí eu tenho uma playlist com mais de 40 vídeos, aulas, mini aula, falando e ali eu aprofundo sobre sabotadores, crença, cada um deles. Mas de uma forma resumida, a crença é sobre aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito. Então, a crença tem a ver com aquilo que eu acredito. Os sabotadores vão interferir na minha ação. Então, as crenças limitantes, elas vão interferir na visão e percepção das minhas verdades, principalmente naquilo que eu acredito, tá? As minhas verdades. E já os sabotadores, como nós estamos vendo, eles vão interferir naquilo que eu ajo, como eu ajo. Por isso que é importante a gente entender a profundidade do diálogo interno dentro de nós. Porque os sabotadores, podemos dizer que é um embate interno do nosso diálogo interno entre o eu construído pelas máscaras, pela identidade da dor, e o eu da criança ferida. Então é um embate. E aqui sempre vai acontecer, muitas vezes, aquilo que eu falo, o efeito contrário do que desejamos. Por isso é importante a gente entender isto. Entenda isso. Os sabotadores quase sempre vai acontecer o efeito contrário daquilo que eu queria. Eh, vamos imaginar aqui, vamos imaginar aqui o seguinte: uma pessoa ela construiu uma identidade através das suas máscaras. Ela acredita que é forte, que ela é poderosa, que ela consegue, ela não tem medo, corajosa, destemida, tem autoestima elevada, sabe? Ela acredita que sabe falar bem, se comunicar bem, acredita que não possui crença limitante, ela não acredita no poder das suas feridas emocionais, ela não acredita em nada do que nós estamos falando aqui sobre o poder da nossa criança ferida. Ela se mostra uma pessoa muito para cima, sempre feliz e poderosa. Mas, certo dia, ela começou a trabalhar numa empresa e, nesta empresa, ela começou e, de repente, ela precisou participar de uma reunião com a diretoria, com todos aqueles que ela julga superior a ela, mais importante dentro da empresa, desde o CEO, o dono, a todos. 90% nesta reunião, esta pessoa não vai se manifestar. Ela vai ficar calada, quieta, e depois ela vai justificar porque ela acredita que fez o melhor. Vamos piorar a situação. Vamos imaginar que ali pediram para que esta pessoa, ou pediram para que você fizesse uma palestra, uma apresentação. Então é bem provável que esta pessoa, mesmo com toda esta máscara de confiança, ela vai entrar em desespero, vai entrar em ansiedade, insegurança, medo, onde que parece que toda aquela pessoa confiante, toda aquela pessoa do qual ela acreditava ser confiante, poderosa, desaparece e começa a ter medo, medo do branco, medo de não conseguir, medo de dar errado. E quando ela se dispõe a fazer, aqui é que começa um ponto interessante. Aqui é um ponto interessante da autossabotagem. E é importante você entender esta frase. A emoção sempre prevalece a razão. Então, quando nós entramos num módulo sobrevivência,
Quando nós entramos no módulo sobrevivência, esta pessoa, ela se dispôs a fazer algo, mas é bem provável que esta pessoa, ela vai entrar no módulo sobrevivência. E quando nós entramos no módulo sobrevivência, pode ter certeza que alguma coisa vai dar errado. Então começa tudo errado. Para quê? Para que aquilo que eu me propus a fazer não aconteça. Então, tenha certeza que alguma coisa vai dar errado. Você se programou para fazer a apresentação. Então, os equipamentos começam a dar defeito, o microfone não funciona, o reto projeto não funciona, ou você esquece o pendrive, o computador não capta no equipamento da empresa, ou, assim, ó, alguma coisa sempre acontece. E você cria, então, circunstância que você mesmo cria essa circunstância que impede de a coisa acontecer. Então você começa a se sabotar o processo. Por que nós fizemos isso? Nós fizemos isso porque nós entramos no módulo sobrevivência. A emoção sempre prevalece a razão. E quando nós entramos no módulo de sobrevivência, o nosso sistema tem um único objetivo: nos manter vivo. Então ele acredita que agir assim está nos tirando de um sofrimento maior, porque ele acredita que algo vai dar errado. E você acredita que algo vai dar errado. Então ele evita de que nós tenhamos ação, então a autossabotagem nos impede de agir. A crença é a crença negativa sobre nós. Quando nós entramos no módulo sobrevivência, então ele vai nos proteger. Só que aqui tem algo muito profundo. Nós vamos continuar agindo no módulo automático, não mais na razão. Isso rouba totalmente o eu da jogada. Eu ia trazer alguns exemplos aqui, mas eu não consegui conversar com as pessoas, com os meus mentorandos, então eu não vou expor a vida pessoal deles. Mas eu iria trazer alguns exemplos concretos do qual nós trabalhamos através da mentoria. O que é importante que você comece a entender aqui é que quando você entra neste estado de proteção, o nosso sistema vê uma ameaça externa. Quando você se sente ameaçado externamente, o teu sistema ele vai gerar esse sistema de proteção. E este sistema de proteção aqui é a autossabotagem. Então você entra no módulo sobrevivência. O ego aqui, ele vai procurar tudo aquilo que é prazeroso e negar tudo aquilo que é doloroso. Então, o nosso ego, ele prefere a dor conhecida do que a paz desconhecida. Ele prefere a dor conhecida do que o sucesso desconhecido. É por isso que você vai se sabotar na apresentação, você vai se sabotar naquilo que nós fizemos. E quando nós entramos neste modo de sobrevivência, o nosso sistema só quer nos salvar. E aí nós agimos quase 100%, 99% de forma automática. O alto fluxo vem, o eu racional sai da jogada e nós entramos no módulo sobrevivência, completamente emocional. E muitas pessoas só vão tomar a consciência diante de tudo aquilo que aconteceu horas ou dias ou anos depois. Então, tem muitas pessoas, quando passam por isso, passam anos tentando entender por que aquilo aconteceu. Justamente aconteceu porque o teu sistema ele entrou no módulo de sobrevivência, viu uma ameaça, esta ameaça
era muito profunda, muito forte, queria te causar um dano, uma dor muito grande. Então ele rouba o eu da jogada, tira o eu racional e a gente fica inteiramente emocional. E quando nós estamos no estado emocional da criança ferida, o nosso sistema só vai saber aquilo para nos proteger. Eu vou trazer aqui uma. Eu creio que você já deve ter ouvido isso, que toda pessoa bêbada tem sorte. E se eu dizer para você que toda pessoa bêbada ela está agindo no módulo sobrevivência. Então o sistema dela não é racional, é emocional. É por isso que muitas vezes ela vai dirigir e chegar em casa, não vai ver, ela vai fazer coisas que não vai entender o porquê. Como a gente brinca, diz que os santos dos alcoólatras são santos muito profundos, muito fortes. Mas, na verdade, esta identidade emocional busca então fazer de tudo para nos proteger. E o sabotador, esta voz sabotadora, ela acredita que está nos usando, nos protegendo, mas infelizmente ela só está nos proibindo, impedindo de evoluir. E isso é muito profundo. Entenda, o teu sistema, ele sempre vai saber de tudo para te proteger. Sempre, sempre. Ele sempre vai saber de tudo para te proteger. Então, quando nós entramos no módulo sobrevivência, quando ativamos o módulo emocional, aqui nós entramos no módulo sobrevivência total. Aqui a única coisa que o nosso sistema quer é nos manter vivo. Ele não quer saber se isso vai ser bom, ruim, se vai gerar algumas consequências. Ele quer te salvar. E você é a prioridade para o teu sistema. Não é o teu filho, não é o teu pai, não é a tua mãe, é você. Então você vai estar em primeiro lugar da tua sobrevivência sempre. Isso é instinto de sobrevivência. E depois, horas depois, a pessoa vai dizer assim, meu pai, o que que aconteceu? O que que eu fiz? Por que eu agi assim? Então, os sabotadores é uma voz muito poderosa dentro de nós. E talvez uma das vozes mais fortes, porque ela nos leva a agir e nos impede de agir de forma racional. E nos leva a agir de forma emocional. Eu queria ter falado sobre isso quando eu falei sobre o ego, mas daí eu acreditei que iria confundir muito a cabeça. Mas quando o nosso ego ele assume a identidade da criança ferida, ele vai fortalecer esta voz sabotadora dentro de nós. E aí a gente passa muitas vezes confundindo a voz do ego com a voz sabotadora. E muitas vezes confundindo que essa é a nossa personalidade. Então, um bom livro é este livro de Cesar de Charman, Inteligência Positiva. Então, aqui ele fala sobre todos os 10 sabotadores e como conseguir trabalhar estas vozes dentro de nós. Então, nós precisamos eh, enfraquecer a voz dos nossos sabotadores, enfraquecer esta voz, diálogo interno. Então, eu vou calar esta voz. Aí existem várias técnicas, né? A borracha, o apelido, são técnicas de quebra de padrão e elevar a voz do meu sábio, do eu adulto, ou da centelha divina, desta parte consciente, consciente, né? Para que eu possa, então, ir trabalhando esta identidade. Os sabotadores, ele pode se tornar identidade? Não, é o contrário. Nós construímos a nossa identidade,
A voz sabotadora, ela pode assumir aquela identidade da dor. A voz sabotadora, ela pode assumir essa identidade da dor. E aí a gente vai vivendo esta voz interna que vai nos impedindo de agir. E aí você passa a fortalecer as tuas crenças limitantes, você passa a fortalecer as tuas máscaras, a tua identidade da dor. Eu sou burro, eu sou incompetente, eu não consigo. E aí a gente vai fortalecendo esses quatro monstros internos. Nós ainda vamos falar sobre a influência dos antepassados mais para frente um pouquinho, tá certo? Mas nós vamos falar sobre eles também, para que a gente possa fechar assim esses quatro monstros. Para nós, adultos, prisão mental, mas para a criança, proteção. Eu sei que eu estendi um pouquinho mais hoje, mas era importante trazer esses dados aqui também. Espero que você tenha gostado, espero que ter ajudado a entender o poder desta voz dentro de nós, esta voz que muitas vezes é a voz de comando, a voz que nos impede de agir, a voz que me tira o prazer de viver, a voz que me tira o prazer de começar algo, de terminar algo, e faço voto que tenha ajudado você a entender e compreender um pouco mais você. Peço novamente a você que está no Instagram, você que está aqui no Facebook também, no canal do Instituto Conecte, que você possa continuar colaborando com o meu conteúdo. Gente, eu estou ficando muito feliz cada curtida que você dá, cada post que você dá. Mais pessoas estão tendo acesso a este conteúdo. Mais pessoas estão começando a me seguir, a olhar para estes materiais. Mesmo que não siga, mas ela sabe que existe. Em algum momento vai tocar nela. Por isso eu peço carinhosamente, curta, comente e compartilhe. E se você não é inscrito aqui no canal do Instituto, se inscreva. E se você ainda não me segue no meu Instagram, me siga. Se você não me segue na minha página do Facebook também, me siga. E assim vamos fazer uma corrente do bem. Gratidão, boa noite e até amanhã.